8h19. Eu falava agora há pouco sobre qual vai ser a capacidade do governo federal de reverter essa queda na sua popularidade. Essa é a grande pergunta que se faz no mundo político. A Tayane Mello, direto de Brasília, está chegando aqui no Jornal Gente para falar sobre qual deve ser a reação às apostas da atual gestão em termos de entrega e de comunicação para tentar desfazer esse resultado tão ruim das últimas pesquisas, né, Tayane? Bom dia. Oi, Thaís, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, semana começando e para a gente falar sobre a queda de popularidade do governo Lula, que é a pior nos 3 mandatos, né? A gente lembra que o governo tem sofrido pressão da oposição, não está bem visto na população, né, com essa questão dos temas que foram divulgados pelo próprio Palácio do Planalto. Então, a gente tem uma aposta, uma estratégia em temas prioritários para favorecer pessoas de baixa renda. O governo tem apostado nesses temas, né? Tem como prioridade esses temas para esse início de ano. Então, algumas dessas medidas, por exemplo, temos a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Foi uma proposta que foi criticada pela oposição, alguns parlamentares viram como um atropelo, ela foi divulgada, a gente lembra, juntamente aquele pacote fiscal de corte de gastos, então muitos parlamentares não viram isso de uma forma boa, principalmente da oposição, e temos então esse projeto que deve beneficiar milhões de brasileiros, já está sendo finalizado pelo Ministério da Fazenda, só que, como eu falei, está enfrentando então essa resistência, principalmente sobre a questão da compensação financeira em estudo, que envolve um imposto mínimo para pessoas mais ricas com renda mensal a partir de R$ 50.000. Inclusive, nessa semana, a oposição, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL lá na Câmara dos Deputados, apresentou uma proposta que isenta do imposto de renda pessoas que ganham até R$ 10.000 por mês. E o deputado falou, né, nessa justificativa, a defasagem na tabela do imposto. Então, temos esse impasse com relação a esse projeto, mas é uma pauta prioritária do Palácio do Planalto. Outro ponto também importante para a gente destacar é a questão do consignado para trabalhadores da iniciativa privada. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será criada, então, uma plataforma virtual de acesso ao crédito consignado para o trabalhador com carteira assinada com taxas mais baixas. Então, esse sistema, a gente lembra que ele vai ser vinculado ao e-social, que é, então, por onde os bancos poderão fazer a análise pelo portal, e como garantia, em caso de demissão, é cogitado o uso de parte do FGTS. Esse projeto já deve ser lançado no próximo mês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, já disse que esses 2 projetos que eu acabei de citar estão muito bem adiantados no quesito tramitação interna e já devem, então, podendo, né, chegar ao parlamento antes do carnaval. Além disso, a gente acompanhou nessa semana, né, que passou, o anúncio do Ministério da Fazenda, incluindo mais 2 itens na lista de gratuidade do Farmácia Popular, que é o remédio utilizado para o tratamento de diabetes e também fraldas geriátricas. Então, agora, 41 produtos do programa são fornecidos sem custo à população de baixa renda. E outro ponto também foi o lançamento, né, o anúncio do lançamento do programa Gás para Todos. O presidente Lula fez esse anúncio, o governo vai arcar, então, com os custos para distribuir o produto de graça à população mais pobre, e a previsão do governo federal é que mais de 20 milhões de famílias sejam beneficiadas com esse programa. Ele deve ser lançado, inclusive, em abril. Temos várias outras pautas prioritárias, mas essas são, então, as principais aí já de olho nas eleições de 2026, claro, porque com essa queda de popularidade, o presidente está preocupado, o presidente tem pressa, de acordo com o que a gente acompanha de informações dos bastidores. Então, a gente aqui de Brasília fica de olho para saber, né, como que vão tramitar essas pautas lá no Congresso Nacional, claro, e já de olho também nas próximas pesquisas, né, no meado do ano, acompanhar como foi, então, a repercussão dessas estratégias do Palácio do Planalto para tentar aí elevar a popularidade. Volto com vocês.
Tayane, o momento não é nada bom para o governo em relação à popularidade. Além do Datafolha, no fim de semana teve a pesquisa IPEC, que mostra um aumento do número de eleitores que acham que o presidente Lula não deveria tentar a reeleição. O número subiu de 58% para 62%. 35% acham que ele deve disputar a presidência novamente em 2026. Lula perdeu espaço até entre os eleitores que votaram nele em 2022. Um em cada três respondeu que o presidente não deve tentar o quarto mandato. O Fernando Schiller, cientista político, colunista de política do jornal Gente, está ao vivo conosco para comentar toda essa situação da popularidade do presidente Lula e do governo e trazer algumas explicações e a sua percepção sobre esses números todos. Tudo bem, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia. Olha, vamos lá, não tem uma causa especificamente para essa queda de popularidade do Lula, né? A Thaís colocou, estava escutando aqui o programa, se a gente pegar o dado da Abras, que aliás esteve aqui, né? Nós tivemos aqui no próprio jornal, você teve uma Associação Brasileira de Supermercadistas, né? 14%, pouco mais de 14% a inflação no ano passado, o crescimento da cesta básica. Se pegar os 35 produtos, maior consumo popular, né? 10%, cravando 10%, 9,96%. Né? Então, assim, quando a gente vê a inflação chegando perto de 5 é a inflação para todo mundo, não é? O índice geral. Não é? Mas se a gente for segmentar, quem tem menor renda paga muito mais essa conta, né, lá no supermercado. Então sobra muito mais dinheiro no final do mês, né, a perspectiva não é boa. Então vai dar crédito. Eu estava ouvindo agora a reportagem. Bom, vão dar crédito consignado para quem tem carteira, enfim, né? Então, acho que também foi colocado bem aqui. Hoje tem uma enorme 40% da população economicamente ativa, um pouco mais até, está na informalidade. O Brasil virou o país, virou mais ainda o país da informalidade e do empreendedorismo popular. Então, essas políticas que pegam exatamente o trabalhador assalariado, elas acabam tendo relativamente menos impacto. Mas vamos lá, as pessoas vão se endividar mais porque tem menos poder de compra, quer dizer. Então E aí o governo entra com esse tipo de política, que ficou reiterado agora, tentando criar benefícios às custas do erário público para compensar. Então, né? As pessoas, no fundo, quer dizer, tem uma contradição brutal aí, né? O Brasil precisa o quê? É modernizar a economia, controlar a questão fiscal para um crescimento sustentável e um crescimento sustentável da renda das pessoas, ao invés de ficar distribuindo vale gás, isenção do imposto de renda, crédito consignado, quer dizer, são políticas assistenciais, todas elas lastreadas no erário público, não é? Então, daí vão lá, mais imposto, mais gasto público, num país que está inteiramente descontrolado, a questão fiscal completamente fora do lugar, não é? Só para eu dou esse dado, parece que as pessoas têm dificuldade até de mencionar isso. O governo recebe com a dívida pública 73% do PIB, deve entregar perto de 86%, 13 pontos de aumento do endividamento, todos nós, do endividamento do país em 4 anos. Então, é até difícil. Às vezes, não há nenhuma grande crise. O governo apostou numa retórica, desde o início, divisiva, né? E eu acho que vai aprofundar isso. Quando o governo está acuado, o que o governo vai fazer? Ele vai olhar para trás, para 2022, como é que ganhou a eleição? Combatendo o fascismo, combatendo o neonazismo, o risco à democracia. Toda essa retórica, na minha impressão, vai voltar gradativamente a ser a tábua de salvação ou tentativa de tábua de salvação do governo. Vai vir aí os processos contra o Bolsonaro, indiciamentos, julgamento, eventual prisão, etc. Então, digamos assim, essa memória toda deve ser reativada para gerar de novo algum tipo de mobilização de natureza política, né? Porque economicamente a gente não vê a reação. Das 25 medidas que foram apresentadas pelo ministro Haddad na outra semana, você não tem nenhuma reforma estrutural apresentada ao Congresso Nacional. A medida mais, digamos assim, mais popularesca é essa que tem um corte, obviamente, populista, né? Obviamente, agora virou o show do populismo, né? O governo diz 5 mil reais, a oposição vai 10 mil reais de isenção. Uma coisa é você ter a progressividade. A progressividade é o princípio, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Agora, se você vai entrar nesse show de isenções, você tem pelo dado do IBGE
pouco mais de 90% da população brasileira ganha menos de R$ 5.000, não é? Estou arredondando aqui os números. Então, quer dizer, você vai ter uma enorme isenção, não é? Por quê? O governo inventou isso? Da onde o governo inventou? Porque o Lula tirou da cartola isso, não é? E aí vai virar uma retórica política. Se o Congresso não aprovar isso, vai para a campanha eleitoral, retórica na campanha eleitoral. E depois a criação de novo dessa ideia do rico contra o pobre, né? O mais rico contra o mais pobre, né? Então quem tem vai taxar os super ricos que ganham 50 mil, tem renda de 50 mil, isentar os que ganham até R$ 5.000. E aí, de novo, né? E o Cláudio nos dá esse dado, porque eu estava assistindo, você tem 10 tribunais que ninguém ganha menos do que o teto, né? O super salário do setor público. Né? Então, em vez de fazer uma reforma no setor público, né? Cortar gasto desnecessário, não tem corte de gasto, o governo joga uns botes na sala, mas não bota força e tal, e vai o quê? Aumentar mais ainda imposto sobre algumas categorias sociais, enfim, para aumentar benefícios do outro lado. É insustentável isso, né? A população, a impressão que eu tenho é que este é o dado, a análise que se faz do governo Lula, é um governo sem rumo, né? Então está na mais de metade do governo, não é? Aposta num tipo de crescimento insustentável do ponto de vista fiscal e não tem perspectiva nenhuma. Cá entre nós, minha frase final é a seguinte, né? Tudo era sabido na campanha eleitoral, né? Havia muita retórica, não, mas os pais do Plano Real apoiam, então se os pais do Plano Real apoiam, está tudo bem. Ok. Mas, Schiller, quando a gente fala da questão da segurança também, que hoje o Pedro Campos trouxe novas imagens horrorosas de assalto, de uma senhora apanhando, e a história do ciclista morto, e várias histórias que a gente no jornalismo dia a dia fala aqui, que estão comovendo todo o país. Isso é muito fácil também jogar no colo dos governos. O que o governo federal pode fazer para dar mais segurança para a população? Porque esse me parece que é um tema de extrema relevância. A gente falou aqui, enfim, durante a eleição que as ideologias seriam discutidas, mas assim, eu moro fora, mas a minha família, por exemplo, que mora aí, está presa enquanto os bandidos estão soltos. O que a gente pode falar? No que esbarra a popularidade do presidente nesse respeito? Olha, de novo, né, a segurança pública é um tema muito complexo, diz respeito a governos estaduais, governos municipais, judiciário, governo federal. Então não tem bala de prata nisso, né? O Pedro acho que comentou muito bem hoje, né? Quer dizer, quando o governo tem a possibilidade, o Ministério da Justiça faz uma parceria com o judiciário, lança um programa com uma série de benefícios para a população encarcerada, né, para apenados, né? E aí eu tenho que avaliar no detalhe isso, mas qual é a lógica que passa? O governo está mais preocupado com a população encarcerada, né? Os apenados, enfim, pessoas que cometeram crimes, assim por diante, né? E menos com a vítima, né? E eu acho que existe isso no Brasil, Olha, se você pegar boa parte das ONGs que trabalham na área de segurança pública, a grande preocupação é a letalidade policial, não é? Então, a violência policial, recentemente foi quase uma histeria aqui em São Paulo, o tema da violência policial, mas obviamente, quer dizer, os indicadores na área de segurança, o Brasil tem perto de 40 mil homicídios, né? O país que tem o maior número de homicídios do mundo, nominalmente, quer dizer, então é uma situação dramática nesse sentido, né? E mesmo que venha se reduzindo um pouco, se você pegar como parâmetro lá 2017, né? Mas eu diria assim, é um país como um todo que não encara isso de maneira correta. Então, obviamente, tem um problema nas penas, o direito penal no Brasil tem um problema, né? Esses dias eu vi um relato, olha, eu fiz alguns comentários sobre esse assunto, uma senhora me mandou um relato, e ela disse que foi assaltada, eles identificaram o assaltante, ela foi na delegacia, o delegado chamou ela para conversar, mostrou no computador e disse, olha, esse rapaz aqui que assaltou a senhora já foi preso, já foi solto um monte de vezes, tinha uma fila de linhas, assim, às vezes que ele foi preso, solto, preso, solto, preso, solto. Então, assim, ele estava até o delegado assim, não tem o que fazer, vou prender ele de novo, ele vai ser solto de novo. Então, assim, o Brasil não, é difícil isso, né? O sistema penal não funciona, na minha visão, as prisões no Brasil, elas deveriam ser feitas em forma de parceria público-privada, deveriam funcionar de fato, o preso deveria trabalhar, ser remunerado, né? Por isso, pelo seu trabalho, não pelo erário público, pelo seu trabalho. Agora, vamos lá, né? O Supremo está preocupado em conter
a violência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nas favelas, nas comunidades, etc., que acaba contando contra aquelas populações, né? Que acabam... O governador Cláudio Castro fez uma observação muito interessante, ele diz, ó, tira o policiamento ostensivo da Zona Sul, as pessoas vão achar o quê? Proíbe as ações ali, né? Daquela população que é ordeira, que trabalha, que é vítima do tráfico, na verdade. É vítima da milícia, é vítima do Estado parapolicial, né? Por quê? Porque nós queremos constrangimentos à ação policial. É uma decisão de todo o país, na verdade, do Congresso, etc. Não acho que tem bala de prata para isso. Você sabe que depois da divulgação da pesquisa da Datafolha, eu fiquei tentando teorizar sobre esse assunto, mas eu acho que o que resume tudo é a própria pesquisa, né? A maioria dos brasileiros considera que o governo Lula é ruim ou péssimo, ponto. É ruim ou péssimo. Aí tem assim, qual é a explicação para isso? Ah, sei lá, né? São inúmeras as explicações, podem ser e são de fato inúmeros. Cada brasileiro que rejeita, que reprova o governo Lula, tem sua própria razão, né? Mas, de uma maneira geral, um governo que passou a primeira metade e continua na toada, né? Perseguindo adversários ou impondo ao país uma carga tributária brutal, um aumento de impostos inédito na nossa história, pelo menos na nossa história recente, ainda quer ser bem avaliado, né? Um país que não consegue crescer em termos minimamente, enfim, esperados, aceitáveis, né? Como a gente merece. O Brasil há muito tempo que fica ali naqueles voos de galinha, né? E o pior que é a degradação das instituições. Quem é que acredita em quê? A gente vê aí o Pedro tocando nesse assunto, agora também o Chile destacando isso, o ministro da Justiça e Segurança Pública está propondo um pacote, a coisa mais relevante que ele já fez até agora no cargo, um pacote de medidas que beneficiam os criminosos, em última análise. Não é? O ministro da Segurança Pública não tem nenhuma medida concreta no sentido de oferecer a sensação, né, proporcionar a sensação de segurança para os seus cidadãos. Se para onde você olha para o governo, de um lado para o outro, na área econômica ou na área social e tal, você não vê absolutamente nada. É um governo que não entrega nem inauguração de reforma em casa de boneca. Eu tenho dito isso aqui. Entrega nada, só entrega mesmo aumento de impostos e perseguição aos seus adversários, né? E não tem como amargar outro resultado a não ser esse que a gente viu na pesquisa do Datafolha, não é, Chile? Olha, teve uma expressão que eu li hoje ainda, né, que eu acho que resume um pouco isso que o Cláudio está dizendo, que é a bidenização do governo Lula. Quer dizer, bidenização é mais ou menos o seguinte, um governo que não é um problema da idade do presidente. O Lula não tem problema maior de saúde, não é esse o ponto, né? O governo vai envelhecendo. Então, você tem um claro descontrole da questão fiscal, você vai acumulando um monte de contradições. Pega, por exemplo, a relação com o Banco Central. Tudo que o Banco Central fazia era errado. Aumentava juros errado, o Banco Central era criminoso, era contra o Brasil, era inimigo do Brasil. Agora, o Banco Central, nova direção, continua fazendo aumento de juros, porque tem uma análise técnica que tem que ser feita lá, tem indicadores, tem parâmetros. Não, agora está tudo bem, agora está tudo jóia, né? Então, vamos lá, é só um detalhe, mas você começa a ver essas coisas, né? As declarações desbaratadas, desencontradas o tempo inteiro do presidente Lula. Nunca, ele foi eleito, quer dizer, com um discurso curioso, né? O reunificar o Brasil, pacificar o Brasil. Só que já no discurso da vitória, discurso de guerra, né? E 2 anos de discurso de guerra contra esses fascistas, Só que os fascistas, eles são metade da população, agora é mais de metade. Então, como é que faz esse negócio? Quer governar para metade da população, agredindo o tempo inteiro a outra metade? Né? Então, bom, né? De novo, não há nenhuma grande explicação para isso. É um governo realmente, um governo que entrou para não fazer reformas, ok? Só que o que o Brasil precisa são reformas. O governo entrou para não fazer reforma, não privatizar, não fazer reforma administrativa, não conter o gasto público, não respeitar a responsabilidade fiscal, romper com regra de teto, tudo isso ele fez. Só que não é a agenda que faz o Brasil crescer, não é a agenda. O mundo inteiro, aproveitar a Sônia aqui, o mundo inteiro hoje vive a vibe da reforma do Estado. Não é à toa o sucesso do Milei. Vamos lembrar, aqui do lado, na Argentina, há 9 decisões sucessivas está se reduzindo a taxa de juros.
aqui do lado, na Argentina, uma forte reforma do Estado. Nos Estados Unidos, tirando as questões tarifárias do Trump, mas o outro lado do governo, que é o Dodge, está causando um monte de estresse, etc, etc, mas é a reforma do Estado americano. Cortar linha a linha. Por quê? Porque existe uma competição internacional hoje, uma guerra comercial, especialmente com a China, porque a China vem com produtos melhores, mais baratos, etc., muito competitivos, etc., não é? E os governos precisam se preparar para isso. Reduzir, não é com tarifa, com guerra fiscal, quando vai se resolver isso. Vai se resolver com o aumento da produtividade, da competitividade. Cá entre nós é isso que a gente não está fazendo, né? Ô, Schiller, para a gente terminar, queria te perguntar como é que você vê a influência dessas pesquisas de queda de popularidade de Lula no ano que vem, não na eleição, porque isso é um livro aberto ainda, não é? Mas na configuração de candidaturas, porque a esquerda só tem Lula e ele hoje é menos competitivo. A direita tem muitos possíveis candidatos, mas nenhum deles ali como o candidato, até porque o candidato seria Bolsonaro, que está inelegível. Como é que essas pesquisas mudam esse jogo de xadrez, na sua opinião? Eu acho que aumenta o custo para adesão dos partidos do Centrão ao governo, então complica um pouco a tal da mini-reforma. A gente comentou aqui, o Lula perdeu o timing, né? Nós estamos já quase no final, já indo para o final de fevereiro, né? Daqui a pouco entra o carnaval e tal, os partidos não se resolvem. Hoje em dia, hoje o grande problema do governo é levar gente para o governo, né? Quer dizer, porque as pessoas vamos entrar numa canoa que está com 41% de ruim e péssimo, essa canoa está com 24% só de bom e ótimo, não é? Então, o custo começa a ficar mais alto, não é? E a perspectiva para 2026 fica mais nebulosa, essa que é a verdade. Então, dificulta muito. Imagina a cabeça hoje, nesse fim de semana, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. O jeito mineiro, do Rodrigo Pacheco, pensando, uai, será que eu entro nesse governo aí? Com 41 negativo, vou eu virar o salvador da pátria? Opa, será que em Minas Gerais eu vou ser eleito governador com o apoio desse governo, né? Então, óbvio que... Não tem chance, né? Mas também tem o Arthur Lira andou dizendo que não entra em canoa furada, né? Quem é que entra? Ele fez uma pergunta, né? Sobre essa possibilidade de ele ir para o governo Lula, ser ministro e tal. Ele disse: quem é que entra num projeto que as pessoas não acreditam que vai dar certo? Então, assim, o problema do Lula também tem ali um problema adicional. Sabe aquele palanque que eles montam, né? Botam um monte de gente no palanque ali para parecer de papagaio de pirata do presidente, enquanto ele faz dá uma lá de animador de auditório. Aquele palanque vai ficar cada vez mais vazio. A gente viu semana passada, Paraná Pesquisa no Espírito Santo, que é um estado governado pelo Partido Socialista Brasileiro. Tem lá, assim, o Lula ficou 11 pontos atrás do Bolsonaro, se fossem os dois os candidatos, ou o Bolsonaro ou algum preposto do Bolsonaro. 11 pontos num estado de governador socialista. Aquela turma que apoia o Lula nos estados e vê o presidente perdendo pontos e perdendo apoio, no Nordeste, minha gente, a queda da aprovação do Lula foi de 16 pontos. 16 pontos. Não é brincadeira, né? E aí essa turma vai começar a pensar duas vezes antes de subir nesse palanque. E aí é quando a situação vai se agravar ainda mais. Só uma observação final aqui, tem esse comício que o Bolsonaro, o grupo deles lançou agora para dia 16, né? Já tem uma discussão interna desse campo da direita aí no Congresso, se vai apostar no impeachment ou não. Na minha visão, não tem nenhum clima, nenhuma lógica falar em impeachment do presidente, porque isso é até banalizar o tema do impeachment. Coisa você fazer a oposição, a anistia lá do pessoal do 8 de janeiro, bom, tudo isso aí são bandeiras da oposição. Acho que e agora, a grande questão é esse campo da direita ter a competência política para ter candidatura, ter alguma ação unificada para 2026. Acho que essa é incógnita, né? Essa é incógnita. Porque aí tem uma questão, viu, o Thaís fez a provocação, vê se o Cláudio concorda, tem um problema de ego do ex-presidente Bolsonaro. Porque o ex-presidente Bolsonaro está inelegível e não há nenhuma perspectiva, vamos ser realistas, de que ele reverta isso, né? Não há nenhuma perspectiva, é muito, muito remota essa possibilidade. E aí ele precisa, desencarnar um pouco
aceitar que ele vai ser o grande eleitor desse campo, mas não vai ser ele o candidato. Se ele insiste, e né, não deixa crescer nada em volta, etc., ele pode levar este campo político ao impasse e acabar sendo ele uma espécie de grande cabo eleitoral do outro lado, né? Porque ele tem que buscar alternativas. É o governador Ronaldo Caiado, é o governador Ratinho Júnior, é o Romeu Zema, é o Tarcísio de Freitas, enfim. Esse campo político, acho que a grande curiosidade de 2025 vai ter que ir buscando alternativas, né? A não ser que viva neste sonho do ego aí do ex-presidente Bolsonaro, né? Esse é o Fernando Schiller, cientista político, trazendo para a gente aí aspectos a respeito da política que ferve nos bastidores. E você, claro, vai acompanhando todas as notícias, as interpretações e as informações aqui no Jornal Gente. Schiller, ao longo da semana tem mais, hein? Até lá. Valeu, boa semana, abraço. Abraço. Agora, 8h45, já o Jornal Gente volta com mais informação ao vivo, chegando para você que está ligado na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.